Olá pessoal, bem-vindos de volta à nossa série de vídeos aqui sobre sistemas de gestão ambiental. E neste quarto vídeo da série nós vamos ver um pouquinho sobre os aspectos de liderança e planejamento. Como os sistemas de gestão ambiental que a gente se baseia aqui nesses vídeos é a ISO 14000 e ela tem uma estrutura progressiva. Se você não assistiu esse vídeo aqui, eu sugiro que você volte e veja os vídeos na sequência. Pois bem, como eu disse nos outros vídeos, essa numeração aí se refere à numeração da própria ISO 14001, e esse tópico de liderança é um tópico que veio na norma de 2015, que mudou um pouquinho em relação à norma anterior. O que mudou, principalmente? Que eles deram uma ênfase muito maior nessa ideia, nessa noção de que a alta administração, e aí quando eu falo alta administração, eu estou entendendo que é quem tem maior poder decisório sobre uma determinada organização. Então, se for uma organização privada, pode ser o dono, né? Se for uma organização pequena, né? o grupo de diretores principais, ou numa sociedade de capital aberto, né? O presidente da empresa, os vice-presidentes e os CEOs principais. Ou se for numa organização pública, um órgão de governo, alguma coisa assim, seria a liderança máxima daquele órgão ou conjunto de gestores, diretores máximos do órgão em questão. Então, voltando aqui, essa alta administração, qualquer que seja ela, a gente pode estar pensando aí desde uma padaria de esquina até uma empresa como a Google, de qualquer jeito, para que um SGA tenha sucesso, esse é o conceito que está embutido nesse item de comprometimento e liderança da alta administração. Para que um SGA tenha sucesso, precisa haver esse comprometimento e essa liderança. É claro que a gente não vai esperar que a alta administração se envolva no dia a dia, nas atividades operacionais, isso tudo vai ficar desenvolvido depois, quando a gente fizer a atribuição das funções e responsabilidades. Mas a alta administração tem que guiar, tem que liderar todo o processo, tem que iniciar todo o processo e tem que estar comprometida. Não pode ser só uma coisa da boca para fora, para inglês ver, porque ela que vai ser responsável por alocar recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros necessários para que a SGA funcione. Ela que vai ser crucial para poder integrar os aspectos de um sistema de gestão ambiental com outros aspectos da gestão da empresa, a gestão do dia a dia, a gestão de qualidade, a gestão de segurança e saúde ocupacional e assim por diante. Ela que vai responder pela adequação, ela que vai orientar a política ambiental geral como um todo, talvez ajudar a estabelecer os objetivos. Ela pode, talvez, delegar algumas dessas funções principais para um representante especificamente envolvido com o sistema de gestão ambiental. Mas ela não pode ser omissa, não pode ser uma coisa assim, é importante para a nossa imagem, vamos criar um sistema de gestão ambiental aqui e pronto, e aí os níveis inferiores na hierarquia da organização que lidam com isso. Não pode ser isso. Ela tem que estar comprometida, ciente de todo o processo e participando em várias etapas do processo, principalmente as etapas de mais alto nível. Estabelecimento de políticas, grandes objetivos e tal. Pois bem, na definição da política ambiental, então a ISO 14001 dá uma ênfase nesse outro item aí, que você tem que ter uma política ambiental documentada, definida, redigida, expressa, explícita, né? E essa política ambiental, que normalmente pode ser que normalmente é um documento de texto, né? E onde você vai estabelecer, em outras palavras, para as pessoas de fora que estiverem olhando o seu sistema de gestão ambiental, ele vai estabelecer como que você enxerga o meio ambiente dentro da estrutura da sua empresa. Então, em primeiro lugar, não pode ser uma coisa genérica. Ela tem que ser específica, que seja apropriada para o tipo de coisa que você faz. Então, isso que quer dizer que é um requisito da própria norma, essas palavras não são minhas, são que estão lá na ISO 14001, ela tem que ser apropriada à natureza das suas atividades. Ela tem que ser apropriada à escala dos impactos ambientais das suas atividades, produtos ou serviços. Então, os exemplos que eu costumo dar, vamos supor que você está tratando de uma indústria do setor metalúrgico, uma indústria transformadora de alumínio, uma indústria transformadora de ferro, e de repente você vai se comprometer na sua política ambiental a reduzir o consumo de papel em todos os escritórios e a melhorar o meio ambiente como um todo. Ela não é específica desse jeito, ela está muito genérica
E embora seja uma importante, em todos os lugares, a gente pensar em reduzir o consumo de papel e de consumo de qualquer matéria-prima, ela não está apropriada à escala dos impactos ambientais de uma indústria transformadora ou de uma indústria mineradora. Então, acaba sendo uma coisa que está mais para maquiagem verde do que um envolvimento genuíno, verdadeiro com a questão ambiental. Por isso que tem que começar lá em cima, porque não pode ser só delegar e aí vamos fazer qualquer coisa e vamos, como tinha lá as charges que a gente viu do Gilbert no slide anterior, vamos só numa grande empresa trocar nossos copinhos por copo de plástico reciclado e pronto, está tudo bem. Não, não é isso. Tá? Isso não pode. Por isso que ela tem que ser, e isso vai ser verificado quando tiver uma auditoria, se você quiser ter uma certificação. Então isso que quer dizer, ela tem que ser apropriada à natureza, ao tipo de atividade que você desempenha. A escala quer dizer a intensidade, a duração dos impactos ambientais das suas atividades. Você vai focar naqueles impactos ambientais que a gente chama de significativos. Ela tem que ter em algum momento um comprometimento explícito com o que em inglês a gente chama compliance obligations, né, que seriam as obrigações que você se compromete, que envolve o atendimento à legislação e outros requisitos que você decidiu atender e eles passam a fazer parte das suas obrigações, seja como um resultado de negociação com partes interessadas, seja como por causa de alguma negociação coletiva do setor de atividade que você pertence, enfim, alguma outra coisa que você se comprometeu e ela passa a ser uma, como disse em inglês, compliance obligation, aquilo que você se compromete a atingir, além da legislação, que é o comprometimento mínimo. Outra coisa é que antigamente a ISO 14001 exigia só um comprometimento com a prevenção da poluição. Agora ela exige, além disso, um comprometimento com a proteção do ambiente como um todo. Então não é só você prevenir a poluição na sua atividade ali. Quando você tem que se comprometer explicitamente com a proteção do ambiente, você vai envolver outras coisas, por exemplo, relação com biodiversidade, relação com preservação de áreas naturais, porque isso ampliou o escopo, não é só você prevenir a poluição que você gera, e sim você vai ter que se comprometer de uma maneira, de uma escala mais larga com a proteção do ambiente. E a ideia da melhoria contínua tem que estar explícita na sua política ambiental também, porque esse é um comprometimento básico da ISO 14001. Dentro desse aspecto da liderança, quando a alta liderança de uma organização começa a estabelecer a política ambiental, depois vai ter uma divisão de responsabilidades ambientais. Quem deve fazer o quê? E claro que isso é uma listinha de um exemplo que eu tirei da ISO 14004, que é uma norma onde eles detalham, onde eles explicam, onde eles dão exemplos dos... Então é como se fosse a ISO 14001 destrinchada, expandida, né? Onde eles explicam um pouquinho melhor os termos, como você chegar lá, dão alguns exemplos, dão muitos exemplos. Então aí, o que está ali na alta administração? Tipicamente o que a gente viu nos slides anteriores. Ela desenvolve essa política ambiental e a orientação geral de como vai ser a abordagem ambiental na sua empresa. Aí para os níveis inferiores vai ser de acordo com as suas atribuições. Então vamos ver lá, tem um exemplo aqui. Quem que vai identificar expectativas dos clientes em relação à questão ambiental? Aqui, ó, expectativas dos clientes. Vai ser o setor apropriado, que é a equipe de vendas, para quem você vai vender. E por outro lado, quais requisitos, quando você identifica que um fornecedor tem que ter algum requisito para você atingir um sistema de gestão ambiental eficiente? Muitas vezes você pode exigir, olha, do fornecedor que ele forneça um produto, uma matéria-prima para você que tenha também comprometimento ambiental. Quem vai fazer isso é a sua equipe de compradores. E assim por diante. Né? Aqui são só vários exemplos. Se você quiser dar uma lidinha, você pode dar um pause aí no slide ou ir na própria ISO 14004, que ela vai ter todos esses exemplos aí. Pois bem, esse foi o item 5. Agora no item 6, eles vão dar umas dicas para a gente, umas orientações, né, não é bem dicas, sobre como tem que ser o planejamento. E eles começam falando isso, quais as ações que a gente tem que fazer, eles não vão dizer quais ações a gente tem que tomar, mas como a gente identificar essas ações para lidar com riscos e oportunidades. Se a gente voltar lá nos outros slides, a gente vai ver que a partir de uma série de análises prévias que você faz, ou também depois dos ciclos de monitoramento e avaliação posteriores, você identifica os riscos, ou seja, aquilo que pode representar um problema para a sua empresa, pode ser um problema de imagem, pode ser um problema de uma multa, pode ser um problema de
uma não conformidade e você não consegue atingir a ISO 14001, pode ser um problema no sentido de você ter um desastre ambiental, ou pode ser todas essas coisas todas combinadas. Por outro lado, também quando você identifica os riscos, às vezes quando você já começa a pensar nas ações para minimizar esses riscos, podem representar oportunidades de redução de custos, oportunidades de melhoria de imagens, oportunidades de melhor relação com governos e comunidades e assim por diante. Então, ele começa falando, bom, nós temos que olhar os aspectos ambientais. Isso é o básico. Os aspectos ambientais, a gente já vai retomar esse assunto no próximo slide, e os impactos significativos. Então, eles claramente representam riscos, vários riscos, todos esses que eu falei, pode ser riscos de imagem, riscos de problemas legais, né, com a legislação ambiental do país, pode ser problemas de não conformidade, ou pode ser problemas que você não consiga melhorar a sua performance ambiental. E por outro lado tem oportunidades de melhoria de imagens, de melhor relação com governos, às vezes oportunidades de redução de custos futuros, oportunidades de, quando você detecta que tem uma mudança de cenário, você pode, de repente, atingindo uma meta ambiental, agora, no médio prazo, você vai atingir outros objetivos de gestão de qualidade, gestão do seu próprio negócio, e assim por diante. Bom, o segundo bloco é o dos requisitos legais e as normas subscritas, né? Aqueles outros requisitos legais e outros requisitos. Bom, eles também representam riscos, porque se você não cumprir os requisitos legais, você pode tomar desde multas até ter obrigações na área penal, né? Ou na área civil, ou seja, reparação de danos ou ir para a cadeia, né? Em última análise, né? Se você acaba gerando ou infringindo a lei de crimes ambientais aqui no Brasil. E por outro lado, você pode ter uma oportunidade, às vezes, se você for além, então você vai melhorar a sua imagem com o governo, você vai melhorar a sua imagem com a comunidade, se você adquirir um compromisso nessas negociações com eles. O contexto onde você está, e aí volta um pouquinho de tudo aquilo que a gente falou de contexto, o contexto pode ter a ver com o seu ambiente de negócios, pode ter a ver com o contexto político do país, ou com a situação internacional, ou com o contexto ambiental atual de mudanças climáticas, aquecimento global e perda de biodiversidade. Pode ser uma coisa específica da região geográfica em que você está. Então, na análise do contexto, de repente você pode identificar riscos e oportunidades. E principalmente as partes interessadas. Então, muitas vezes você pode identificar um aspecto ambiental que não é tão relevante assim do ponto de vista ambiental estritamente falando, mas ele pode ser extremamente relevante do ponto de vista da parte interessada. E aí ele passa a ter um risco ou uma oportunidade para você. Vamos pegar aqui um exemplo real. Teve um ano que nós fomos visitar a Danone de Poços de Caldas, e no nosso curso aqui de Alfenas, e no sistema de gestão ambiental deles, eles têm uma estação de tratamento de esgotos. E, como parte da estação de tratamento de esgotos, gerava lá o gás metano, e eu não lembro se ele era engarrafado, ou se ele era levado para outro lugar da empresa, mas vinha junto resíduos de gases de enxofre, que causavam um odor muito ruim, porque o metano em si não tem cheiro. Em si, ambientalmente, não tem um grande risco. Não tem um grande risco para a saúde das pessoas, mas tem um risco para o bem-estar e principalmente para a imagem da empresa. Ou seja, a comunidade do entorno estava se sentindo desconfortável e estava pressionando. Então, eles fizeram um esquema de, o pessoal chama de lavagem do gás, né, para tirar esses resíduos e poder gerar um gás metano que produzisse menos cheiro. Então, repare que nesse exemplo, o impacto ambiental não era significativo. Não era, de longe, um impacto ambiental relevante para o contexto, para as atividades, e não era específico do modelo de negócio ou do tipo de atividade que a empresa Danone desempenha. Mas ele passou a ser um item relevante no contexto das partes interessadas, que é a comunidade do entorno e das relações com a comunidade. Tá? Então, muitas vezes, a gente tem que ponderar todos esses fatores. Além do aspecto, às vezes pode ser muito interessante você falar assim, estou atendendo a lei. Mas se você ficar só no atendimento estrito à lei, ainda assim você pode estar causando algum problema ambiental que representa um risco para a imagem da sua empresa. Então, tudo tem que ser considerado em conjunto. Tá? Porque a partir desses riscos e oportunidades, você vai estabelecer os seus objetivos ambientais, quando você identifica algum risco bastante sério, risco qualquer desses que eu mencionei, que pode ser para a imagem, pode ser para a performance ambiental, ou quando você identifica uma oportunidade de redução de custos, de melhoria de relações com governos, com organizações não governamentais, assim por diante. Também ele vai sugerir ações de planejamento e
que você vai identificar quais as operações ou os pontos de controle relevantes que você tem que atuar para que o risco não se vire uma realidade, né? Ou para que você consiga que aquela oportunidade vire uma realidade. Pois bem, só para dar uma retomada, né, os aspectos ambientais é um termo que é definido dentro da própria ISO 14001 como aqueles elementos da sua organização, das suas atividades, produtos e serviços que interagem ou podem interagir com o meio ambiente. E para identificar isso, eu sempre sugiro você fazer analogia com um metabolismo, né, de um ser vivo, onde você considera as entradas e as saídas. Então, as entradas do metabolismo de um ser vivo são os gases que você respira e a comida, né? Quando a gente está pensando num ser vivo aí animal. Então, a gente tem essas entradas, a mesma coisa, né? Se você tem matérias que são usadas no processo produtivo, né? Então, tudo que é extraído, e aí tem os recursos naturais que estão aqui na direita, né? Pode ter recursos biológicos, recursos minerais, água, pode ter combustíveis fósseis e nós precisamos também de energia, né? Porque aí a energia não é gerada, essa é diferente do metabolismo, né? Ela não é gerada pelo próprio metabolismo. Então a gente pode ter vários tipos de energia, né? Energias renováveis, que aí representam uma oportunidade, ou a gente pode ter energias vindas de combustíveis fósseis, ou energia hidrelétrica, enfim, várias fontes de energia. Então a gente precisa de matéria-prima, energia. E como saídas, eu sempre sugiro pensar nos 3 estados da matéria. Então a gente pode ter resíduos sólidos, aqui. A gente pode ter efluentes líquidos ou emissões atmosféricas. Além de uma coisa que é assim, aqui eu tentei representar coisas de tecnologia e telecomunicações, né, que muitas vezes são necessárias e podem ter aspectos e impactos relevantes. E por esse ruído aqui, eu representei um tipo de saída que normalmente não é considerado, que é as saídas energéticas. Então pode ser energia acústica, uma empresa pode ter muito ruído, ou energia luminosa, ela pode emitir, de repente, um pátio, um porto, uma rodovia, né, ter uma alta quantidade de luz. Outros tipos de energia térmica, né, então, por exemplo, uma termoelétrica ou uma usina nuclear podem emitir grandes quantidades de água aquecida, ou até energia nuclear, resíduos radioativos, né, nesse exemplo que eu mencionei. Então, som, luz, outros tipos de energia que podem ser emitidos como parte do processo produtivo. Então, a gente pensa em entradas, aqui que eu pensei aqui em entradas, energia, esse aqui, e as saídas todas, na forma de energia ou na forma de matéria. E tem ainda um outro tipo de aspecto ambiental que é o próprio uso do espaço, né? Qualquer atividade usa espaço. E dependendo da quantidade de espaço que você use, isso pode ser um aspecto ambiental relevante porque está tomando o espaço de ambientes naturais ou de ambientes para outras atividades aí. Pois bem, e os impactos? Os impactos a gente já viu lá nos outros vídeos, que são as mudanças ambientais. Mas quando a gente vai pensar nos riscos e oportunidades, a gente tem que pensar nos impactos ambientais significativos. E para isso a gente tem que pensar toda uma série de características desses impactos. Os impactos são positivos ou negativos? Podem ter impactos positivos. Tá? A gente impacta uma mudança. A mudança não necessariamente é negativa, ela pode ser positiva. O impacto é local ali, é só naquele... Pode ser um derramamento de uma substância que vai afetar um córrego local, ou é um impacto global? A gente está pensando em emissões de gases do efeito estufa, que é um problema global, a mudança climática e o aquecimento global. Quais são as características locais que podem afetar a magnitude, a intensidade desse impacto? Então, de repente, se a gente estiver pensando num rompimento de barragem, como a gente tem visto muito aí no Brasil, tem alguma característica local que pode afetar a magnitude desse impacto? Presença de rios, relevo mais acidentado, menos acidentado, pessoas, comunidades morando a jusante da barragem, enfim, tem alguma característica local que pode afetar essa magnitude? Quais são as partes do meio que serão afetadas? Né? É o meio aéreo, é o meio terrestre, é o meio subterrâneo, lençol freático, é o meio líquido, é mar, é estuário, é lago, é corpo d'água. Também as partes do meio a gente pode considerar inclusive humano, né? Tem comunidades que serão afetadas, cidades, vilas, povoados, grupos indígenas, etc. Tem um potencial de acumulação, né? Se a gente for pensar em matéria orgânica, não tem potencial de acumulação, ela é digerida. Metais pesados têm potencial de acumulação. Substâncias que não são degradadas têm potencial de acumulação e o impacto pode ir se magnificando.
né? Como nós vimos, né, nos vídeos da nossa série lá sobre a história do movimento ambiental, o desastre da Baía de Minamata, que ocorreu no Japão, e aí o lançamento de mercúrio foi se acumulando ao longo da cadeia trófica. O impacto é pontual, né, um impacto agudo, ou é um impacto crônico, né, que vai durar por muito tempo? Enfim, a gente tem que considerar essas coisas todas para poder avaliar os impactos significativos. A palavra em si, quando a gente fala significância, ela envolve, além de uma análise técnica desses aspectos todos que a gente acabou de comentar, envolve um julgamento. Então a gente precisa ter um critério, né? Então o critério entra várias das coisas que a gente mencionou no slide anterior. O tamanho, né, do aspecto ambiental, o tipo do aspecto, a probabilidade que vai interagir com o meio ambiente, a frequência. Agora a mudança, todos aqueles fatores que a gente falou. A escala da mudança, local, global, severidade, se é muito intenso ou pouco intenso, duração, se é curto ou se é de longo prazo, os partes do meio que vão ser afetadas, vão ser expostas, etc. E também os impactos significativos passa a ter aqueles dois itens que a gente comentou, tanto os requisitos legais e outros requisitos, os compliances, quanto a visão das partes interessadas, porque de repente um impacto não é significativo do ponto de vista ambiental, mas passa a ser porque tem um requisito legal ou tem um ponto de vista de uma parte interessada. Tá? E a partir disso você vai estabelecer seus objetivos. Onde você quer chegar. O objetivo pode ser um pouco mais genérico, aí você pode subdividir ele em metas mais específicas, com prazos e com valores mensuráveis. Ou pode ser o objetivo em si já ser uma coisa mais identificada, precisa. Quando você identifica os seus objetivos, você tem que considerar todos esses itens que estão aí nos quadrados. Tá? Então, primeiro, efeitos em outras atividades e processos fora da área ambiental. Né? Efeito que um objetivo ambiental pode ter na gestão financeira, na gestão de qualidade do produto, processo ou serviço, na gestão de saúde e segurança ocupacional, etc. Efeitos que esses objetivos podem ter na imagem. Esperamos que efeitos positivos. Né? Os princípios e a política ambiental que você adotou, eles também são norteadores, porque a gente falou lá atrás que a política ambiental ela vai fornecer o arcabouço, né? Ela vai dar a orientação geral para você montar os seus objetivos. Os riscos e oportunidades, é óbvio, a gente já falou isso, vem falando isso nos últimos slides. A partir do segundo ciclo PDCA, ou seja, você do fim do primeiro ciclo, né, o início do segundo ciclo, você vai fazer o executar, o monitorar, aí você vai fazer a fase de avaliação crítica, e nessa fase de avaliação crítica, onde você vai rever a sua performance, de repente você pode descobrir algumas coisas que você vai precisar alterar os seus objetivos. De repente uma não conformidade, algo que não foi atingido, de repente uma outra observação de parte interessada que não foi considerada, de repente um aspecto ambiental que parecia não ser significativo e passa a ser. Isso tudo vai ser incorporado, né, a partir quando você começa a girar os ciclos do PDCA a partir do fim do primeiro ciclo e do segundo ciclo em diante. Os requisitos legais, os outros requisitos também a gente já comentou bastante, os aspectos significativos também. E quando você estabelece os objetivos, eles não podem brigar com outras metas organizacionais que têm a ver com esse primeiro item que a gente começou a falar aqui. Né? As metas que você tem de OHS, né? Occupational Health and Safety, saúde e segurança ocupacional, a meta de qualidade da ISO 9000, a meta de gestão mesmo financeira e assim por diante. Então, quando você estabelece os seus objetivos, eles vão ter que ter uma série de aspectos que você vai ter que levar em consideração. E um deles é quem vai fazer o quê, né, as responsabilidades por função, os meios e os recursos necessários, e aqui volta naquele aspecto da importância do comprometimento da alta administração, porque eles que vão ter que liberar o din-din para as coisas poderem funcionar, os processos que você vai ter que interferir, prazos, muitas vezes os objetivos vêm com prazos explícitos para não ficarem excessivamente genéricos e depois a gente vê, né? Depois a gente vê, na volta a gente compra, depois a gente vou dar uma passadinha, a qualquer hora a gente vê isso. Não pode ser, tem que ter um prazo. Tá? Você vai elencar prioridades, né? Vai começar pelos objetivos, numa primeira rodada de evidenciar pelos objetivos que você considera mais relevantes, de acordo com as análises prévias aí dos aspectos significativos, impactos significativos, visão das partes interessadas, requisitos legais, etc. E, principalmente, o que você vai ter que fazer.
quais são as ações necessárias para você atingir aquele objetivo, né? Isso tudo, no fundo, é o seu programa de gestão ambiental. Tá? A gente está vendo aqui de uma forma bastante genérica, mas eu sugiro para vocês procurarem aí algum programa de gestão ambiental de uma empresa que seja reconhecida por ter um bom SGA, para vocês verem, as coisas às vezes não vão estar explícitas, às vezes não vão estar explícitas assim, todos esses tópicos certinho, desse jeito, nessa ordem, mas vocês vão encontrar todos esses elementos no programa de gestão ambiental das empresas que fazem direito isso. E o objetivo ambiental, que vai ser definido pela ISO 14001, é um resultado que você quer atingir, que é estabelecido por você, né, por sua organização, que é consistente com a sua política, que a gente falou lá atrás, né, a política ambiental que vai orientar os objetivos que você que você deseja atingir. Tá? E por último, a última fase do planejamento, bom, você já fez lá, como a gente falou, estabeleceu tudo isso aí, quem vai fazer o quê, quanto vai custar, como vai ser feito, quando, né, os prazos, um ranqueamento de prioridades, isso tudo está muito bonito. Mas depois, no PDCA, tem a fase do C, do check, né, que é a fase do monitoramento. E como você vai monitorar alguma coisa que está muito vaga? Então você vai precisar de indicadores. Aquilo que te diga se você atingiu ou não o seu objetivo. Tá. Então os indicadores, então vamos supor, eu tenho uma meta de redução de emissão de gases de efeito estufa para uma frota de veículos. Eu não posso medir o próprio gás de efeito estufa. Eu posso, de repente, fazer alguns ensaios e tal, mas isso custa caro, as empresas não vão ter isso, então eu vou ter que ter alguma coisa que me indique se eu estou ou não cumprindo. O que seria o melhor? É você ter um indicativo de consumo de combustível. Tá? Ou você pode ter um indicativo somado a isso, as revisões periódicas para ver se o seu carro, os seus veículos estão bem regulados para não emitirem fumaça em excesso, mas esse é o indicativo mais confiável, seria o consumo de combustível. Então, às vezes, se você tem um indicativo lá de, também, mesma coisa, emissão de nitrogênio, né, ou de óxidos nítricos, ou de gás de enxofre, é muito difícil eu medir aquilo diretamente. Então, às vezes, eu posso medir indiretamente também, de novo, pelo consumo de combustível. Tá? Então, porque o indicador tem que ser algo objetivo. Né? Uma coisa que você mede, usa um equipamento, usa uma coleta de dados que é medida, mensurável. Ele tem que ser reprodutível. Ou seja, isso não pode depender de mim, de você, ou do fulano, do cicrano, beltrano. Então, qualquer um tem que poder fazer isso e tem que ser verificável, auditável, né? Para depois, quando você for pleitear, conseguir lá o carimbinho da ISO 14001, você é a pessoa poder auditar e verificar que você fez aquilo corretamente. Claro que na verificação dos indicadores tem que ser uma coisa tecnologicamente viável e com um custo razoável. Como eu falei, às vezes o ideal seria fazer ensaios, você ver os motores, ver a emissão de poluentes e ter uma análise de gases e tudo, mas isso é inviável. Né? É tecnologicamente até possível, né, mas o custo muito alto. Né? Os indicadores, bom, é meio óbvio que ele tem que ser apropriado ao que você está fazendo, nas suas atividades, produtos e serviços, práticos e consistentes com a sua política ambiental. Então, de repente, você vai pensar que você tem, vamos supor, um frigorífico que lança uma série de produtos no meio aquático. Às vezes, se você for medir produto por produto, DBO, DQO, talvez saia muito caro. Talvez seja mais fácil você ver o efeito na biota mesmo, fazer um monitoramento ambiental da própria biota. Né? Ou não, né? Ou às vezes pode ser mais razoável, mais barato, mais tecnologicamente viável você tirar amostras regularmente e mandar para um laboratório e esse laboratório dá um laudo para você de como está a água. Né? Então, eu não sei qual é a resposta nesse caso, mas as duas maneiras seriam objetivas, verificáveis e reprodutíveis. Você vai ver o que é mais adequado no seu caso. Ok, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui nessa série de vídeos e voltamos depois com os próximos itens do 7 em diante.